Iniciando. Gente, aquela história de sempre, né? Demora um pouquinho até o Insta avisar as pessoas entrar. A gente tá esperando também a Carol, então chamar. Nossa, que rápida! Aqui. Aguardando. Que guria rápida! Eu sou a guria. Sou Tu foi, pontual. tu foi o convidado mais rápido. Aguardando. Que guria rápida! Eu sou a guria. Sou Tu foi, pontual. tu foi o convidado mais rápido que conseguiu entrar logo aqui. O pessoal nem Ai, meu entrou Deus, ainda, susto. né? Não, tá avisando, demora um pouquinho, né? Sim. Mas uma coisa que eu sou é pontual. Sou bem chata pra isso. Idem, eu ganho um troço se eu me atrasar. É. Ó, então eu se achamos, né? Nossa, eu fico É. com mais agonia se eu me atrasar do que se outra pessoa, no caso, atrasar comigo, sabe? Sim, tu é daquelas que chega antes do horário combinado também? Ou Sim. não? Eu É. já ouvi de um amigo assim: Nossa, porque tu e o John não são pessoas normais. Como assim, normais? É, de chegar ou, tipo, em cima da hora, ou um pouco atrasado, porque a gente sempre chega antes. Sim, mas até no Instagram não é bom atrasar muito porque tem o tempo da live, né? Sim, eu sei. Tá. Ai, aí eu me atraso. Na última com a Margela, semana passada, guria, eu fui ver, faltava 20 segundos e eu ia lá atropelando pra dar tchau aqui, e daí acabou. Nossa. Então Hoje eu se vou cuida cuidar aí. mais. Isso, Sim, tô com o avisa aí, relógio aqui. que as Bom, horas passam muito já. rápido. Sim, muito. Ainda mais quando o papo é bom, né, Carol? Verdade. Bom, então, gente, boa noite a todos. Quero agradecer muito a Carol por ter aceitado aí o nosso convite, né, para falar de um tema tão necessário, tão importante. A Carol, eu vou deixar tu se apresentar. Se apresenta aí Tá. pra galera. Então, gente, meu nome é Carol Constantino, sou gaúcha, moro em Campo Bom, né? Que eu tô transmitindo pelo Cantinho também. Tem gente que não sabe. Sou assistente social e também uma mulher com deficiência. Eu acho que é isso. Bom, me apresentando também, então, né, para os teus seguidores que não me conhecem, eu sou a Fernanda Rentz, eu também sou de Campo Bom. Atualmente eu sou candidata a vereadora aqui na minha cidade, né, na cidade da Carol também, que é Campo Bom. E eu convidei a Carol, tô fazendo lives toda quarta-feira para trazer esses assuntos, né, que são extremamente importantes e muito necessários. Uma das minhas maiores bandeiras é o SUS, né, e depois a gente vai falar um pouquinho disso também dentro desse tema que a Carol vai trazer pra gente. Deixa eu olhar aqui minhas anotações, para de onde me trouxe. Bom, então o nosso tema justamente é os direitos, né, e os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres com deficiência. Mas acho que antes da gente entrar realmente nesse tema e abordar sobre isso, a gente precisa falar um pouquinho do que a Carol me ensinou essa semana, que é a termologia, né? Que seria a mulher com deficiência. Porque por muito tempo a gente ouviu portador de deficiência, pessoa especial, pessoa com necessidade especial, e hoje a gente sabe que isso não cabe mais. Por quê, Carol? Por que dessa termologia? Explica um pouquinho para nós. Então, Fê, antes de começar, eu quero agradecer a oportunidade de vir aqui, né? Desconstruir esses milhões de mitos que tem a respeito da pessoa com deficiência e principalmente das mulheres com deficiência, né? E para começar, já vamos logo na termologia, então, que é uma coisa bem recorrente as pessoas ainda utilizarem termologias erradas, né? Mas, assim, não é à toa que eu digo que é errada. O movimento da pessoa com deficiência
tem todo um processo, uma evolução. E junto com o movimento tem as termologias. Elas vão se evoluindo. Então, antigamente era muito comum falar como essas palavras que tu comentou, né? Mas também muito, retardado, excepcional. E muita gente ainda usa hoje, sabe? Até eu quero abrir um parênteses, que muitas pessoas acabam utilizando essas termologias para xingar os outros. Principalmente em épocas de política, sabe? Então é retardado, não entende nada. Então isso é uma forma também de preconceito, sabe? Então hoje a termologia correta é pessoa com deficiência, criança com deficiência, mulher com deficiência. Mas não inventaram esse nome à toa, sabe, Fê? Ela tem todo um significado por trás. E essa termologia ela veio da Convenção das Nações Unidas, da ONU, e a pessoa com deficiência, ela quer trazer a ideia de que a pessoa com deficiência, ela tem um impedimento nela, no meu caso eu sou cadeirante, né? O meu impedimento é de caminhar. Mas a deficiência, ela vai se dar quando o meu impedimento se depara com uma barreira. Aí ocorre a deficiência. Então é mais ou menos isso que essa termologia quer trazer, sabe? Pessoa com deficiência não quer dizer que a deficiência está em mim, mas na sociedade, no meio em que a gente convive. Uhum. Nossa, ótimo. Aqui o André está dizendo não é deficiente, é diversidade funcional. Gente, eu não domino nada do assunto, eu tô aqui para aprender, tá? Junto com vocês. Por isso que eu acho tão importante esse assunto, para que juntos a gente... eu sempre falo, ninguém nasce desconstruído, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? E acho que o nosso papel é justamente ouvir, querer aprender para justamente mudar tudo isso, esses tipos de preconceito. E que nem a Carol falou, nossa, tu falou, eu fiquei com vergonha, porque a vida toda a gente usa a palavra retardado. Na minha família isso era a coisa mais comum. E agora tu se coloca no lugar do outro, tu se coloca, sabe, tu se abre para isso e assim tu sente quando tu não tá sendo, né, correto e tu tem a oportunidade de mudar através disso. Mas eu acho que isso é muito importante, sabe? É esse o objetivo, a gente provocar uma sensação dentro da gente para tentar mudar, né? Que só assim a gente vai mudar. E a questão da diversidade funcional, que o André comentou, né? Na verdade, diversidade funcional, a palavra funcional veio muito da perspectiva médica. E a Convenção das Pessoas com Deficiência, da Convenção Internacional, ela quer tirar essa visão de que pessoa com deficiência só tem a visão médica. A gente é muito mais do que isso. A gente não se resume a um laudo. A deficiência, ela não é um CID. Então, funcional acaba gerando, indo para o lado médico, mas não. Pessoa com deficiência é a terminologia que é utilizada para o modelo social da deficiência, que não é só a minha limitação, o meu impedimento, mas a deficiência está na sociedade. Então, por isso que não é diversidade funcional, sabe? É da sociedade a deficiência. Sim. E falando assim de preconceito, né? Para tudo isso que tu nos trouxe, existe um nome para esse preconceito? Sim, tem um nome que ele não é muito conhecido e por isso que é tão importante a gente falar dele, né? Que é o capacitismo. Assim como existe o racismo, existe o capacitismo, que vem da palavra da capacidade, né? Porque as pessoas com deficiência, elas estão o tempo todo sendo vistas como incapazes. Incapazes de caminhar, incapazes de enxergar. Nunca nos enxergam como nossas potencialidades, sabe? Sempre nos enxergam como incapazes de alguma coisa. E essa visão acaba criando diversas barreiras, diversas dificuldades, sabe? E tá no dia a dia, tá na família, tá na sociedade, tá no emprego, tá em todo lugar. Basta sair, não, às vezes nem sair de casa. Em casa também rola um capacitismo, né? Mas a gente percebe principalmente quando sai de casa. Tu sabe, Carol, que, né, eu como mãe de anjo, no caso, né, a minha filha, para quem não sabe,
Ela nasceu muito prematura, acabou não resistindo. E muitas mães de anjo relatam isso, assim, que todo o trabalho que a gente faz para ser vista, para validar a nossa maternidade, às vezes dentro da família que viveu aquilo com a gente, é o trabalho mais difícil de ser enxergado, sabe? E eu acho que é muito isso do que tu falou agora. Às vezes não precisa nem sair de casa e grande parte das vezes o pior acaba sendo dentro de casa, né? Então Sim. cabe a nós a se abrir para tudo aquilo que é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro. Esse negócio de empatia não é fácil, né? Eu Sim. escuto muito assim, como eu deveria viver o meu luto. Cara, eu só aceito a opinião de quem passou pelo luto, de quem perdeu um filho, porque se tu não perdeu, não tem como tu saber. E é a mesma coisa que acontece contigo. Eu posso tentar ter essa empatia, né? Uhum. Me colocar num lugar de querer ouvir, querer aprender. Mas agora, dizer como que tu tem que agir, eu não tenho como fazer isso, porque eu não tô no teu lugar. Isso a gente consegue perceber também muito, Fê, na questão do racismo, né? Quantos brancos gostam de falar que Verdade. não existe racismo? Cara, quem é tu para falar, sabe? Só um negro sabe o que passa. Só um Bem negro assim. sabe o que que é ir no mercado com uma roupa de faxina e ter medo de achar que ele vai assaltar alguém, né? É bem isso, sabe? Eu acho que além da empatia, por isso que é importante a gente defender o lugar de fala, sabe? Tu quer falar sobre mãe de anjo? Coloca uma mãe de anjo para falar. Não bota um médico para falar sobre isso. Tu quer falar sobre Verdade. pessoas com deficiência? Coloca uma pessoa com deficiência, né? Eu acho que isso que é importante. Além da empatia, a gente também tem que defender o lugar de fala. É verdade. Isso eu sempre falo, né? Tem algumas bandeiras minhas que não é o meu lugar de fala. Isso não Uhum, impede que eu lute por isso. Mas a gente precisa construir isso juntos com as pessoas sim, que ocupam esse lugar, né? Não tem como a total. gente querer fazer um conselho, vamos dizer, um conselho de pessoas com deficiência, para definir o que é melhor, o que a gente precisa fazer. E daí nesse conselho não tem nenhuma pessoa com deficiência, né? Então é justamente isso. Não precisamos ocupar esse lugar de fala, no caso, para fazer algo de bom com isso. Mas com certeza a gente precisa ter as pessoas que ocupem esses lugares, porque senão de nada adianta, né? Sim. Por isso que eu gosto tanto do teu partido, sabe, Fê? Pessoal que tá lá e tu também que vai ocupar uma cadeira lá na Câmara, né? A gente vê que cada candidato reconhece seus privilégios. Tu sabe que tu é privilegiado de estar naquele espaço, que nem todas vão poder estar naquele momento, mas tu tá levando a voz de cada um, sabe? Se aproxima, tenta entender, e isso é fundamental também. Verdade. E, bom, e dentro assim desse nosso assunto de hoje, né, que a gente colocou até lá no card, que é os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres com deficiência. Do material que tu me passou, porque eu estudo, eu Ah, que separei linda! aqui, eu separei até do próprio PDF que tu me passou, né, os direitos sexuais e os direitos reprodutivos, que não são a mesma coisa. E até a gente falou, esses direitos que eu vou citar aqui, na verdade, eles são para todos, né? Mas precisou Isso, que tivesse. O Jonathan falou isso, cara, eles não são seguidos nem para as pessoas que não têm deficiência. Então, tu imagina com pessoas que têm deficiência, onde a gente sim, sabe, porque tu mesmo trouxe o relato, que o preconceito às vezes vem do próprio médico. é bem isso. E até para dar conceituar um pouquinho, né, os direitos sexuais e reprodutivos, eu particularmente eu nunca tinha ouvido falar desses direitos. Só vinha ouvir a falar na minha faculdade. E eles fazem parte dos direitos humanos, junto com o direito à vida, à saúde, à educação. E eles são direitos de todos, né? De toda pessoa humana. Mas o que que acontece? Muitas mulheres acabam tendo esses direitos negligenciados na hora do parto, né? Foi um exemplo. E muitas mulheres com deficiência principalmente, entendeu? Então, não sei se tu quer falar os direitos aí Eu para o vou pessoal ler eles entender aqui. quais são.
Então, os direitos sexuais. Viver livremente sua sexualidade sem qualquer discriminação e violência. Decidir sobre a sua vida sexual, bem como sobre a escolha de parcerias. Decidir sobre se quer ou não ter relações sexuais. Expressar livremente e sem discriminação a sua orientação sexual. Receber atendimento de saúde sexual adequado e sem discriminação. Manter seus assuntos privados em sigilo por parte dos profissionais e relacionar-se sexualmente de forma segura, decidindo sobre meios de prevenção de gestações indesejadas e doenças sexualmente transmissíveis. E daí os direitos reprodutivos. Decidir se quer ou não ter filhos, quando, quantos pretende ter. Decidir sobre o seu ciclo menstrual e sobre métodos anticonceptivos. Decidir sobre o seu ciclo menstrual. Não, isso já foi. Ter acesso às informações e procedimentos escolhidos de forma acessível. Ai, como eu queria que esse prevalecesse. Porque, como tu disse, é para todo mundo, né? Isso está dentro dos direitos humanos. Ter acesso às informações e procedimentos escolhidos de forma acessível. Às vezes, é imposto algo para ti, tu não teve nem a opção de fazer a escolha, tu não sabe o que significa, o que realmente isso vai te trazer de benefício ou não. E cadê a escolha, né? Ai, que bom. Aqui. Receber atendimento de saúde reprodutiva adequada e sem discriminação. E decidir sobre a interrupção de gestação indesejada. Parece que é tão óbvio, né, que todos têm esses direitos, mas não é para as mulheres com deficiência, né? Para as mulheres e para as mulheres com deficiência, principalmente. Por exemplo, ali no primeiro que tu leu, viver livremente a sexualidade, né? Tem muitos familiares, pais, cuidadores que acabam interferindo e impossibilitando que isso aconteça. Porque acham que aquela menina, ela nem sabe o que está falando, ela nem sabe o que está querendo ainda. Aí tem o capacitismo, tu consegue ver? Ela não sabe, ela não é capaz de entender isso. Ela não é capaz de decidir por ela. E aí vem capacitismo. Na verdade, o capacitismo vem quase em todos os momentos. Por exemplo, na questão de menstruação. A menina com deficiência, principalmente mulheres com deficiência intelectual, vão no consultório médico quando estão novinhas e muitos médicos dizem para a mãe logo dar anticoncepcional, para a mãe dar logo injeção para ela não crescer. Ou outros ainda até indicam esterilização compulsória, que é retirar o útero, né? E acontece muito, como se aquela menina não vai ser capaz nem de ser mãe. Então vamos tirar logo, vamos interromper logo essa menstruação da menina, sabe? Então aí rola também capacitismo, uma infantilização, porque muitas mulheres com deficiência também, elas acabam sendo infantilizadas. Muitas não são vistas como mulheres, sabe? Eu acho que tem um comentário ali, não sei se tu quer ler. Os direitos sexuais das mulheres deficientes não valem também para os homens deficientes? A Tere está dizendo que está sem som. Gente, vocês estão ouvindo a gente certinho? Som ok, o John disse. Então, mete bala aí, Carol. Tia Tere, aumenta o som, tia Tere. Esses direitos também valem para os homens. Como a gente disse no início, né? Esses direitos são para todos, mas acaba que as mulheres e mulheres com deficiência têm seus direitos negligenciados e ignorados. Outro exemplo, deixa eu ver. Tu tem algum aí que te chamou bastante atenção para a gente comentar? Eu lembro muito que eu comentei contigo, né? Do Renascimento do Parto, que é um documentário que eu defendo muito aqui, que vem dentro das minhas bandeiras. E no Renascimento do Parto 2, tem a história de uma mulher cadeirante, onde ela está grávida, a escolha dela é parir,
e até o último momento o médico diz para ela que ela não vai ter condições de parir. E ela chega a falar: eu não tenho as minhas pernas, né? Mas o meu aparelho reprodutivo, tá tudo certo. Então, como Sim. assim eu não vou poder parir? Por que, que eu preciso das minhas pernas para parir, né? E aquilo me chocou muito quando eu assisti. E depois ela trocou de médico, acho, no limite assim, da gestação. E no fim, ela teve apoio e pariu lindamente, né? Então, sim, E parto ela é normal ainda capaz. foi, né? Parto normal. Eu vi. Tu me indicou, eu assisti. Nossa, amei. E pra te ver como é triste isso, né? Num momento tão delicado, ela escutar que ela não vai poder ser mãe. Imagina, balança todo o psicológico dela, né? E tem um caso também, Fê, que eu queria compartilhar contigo, que é de uma conhecida minha, que ela, desde pequena, ela ouviu falar que ela não ia poder ser mãe. Não, tu tem uma deficiência, tu tem que cuidar. Isso que ela é moletante só. Deficiência leve, né? E o médico Uhum. falava, a ginecologista dela falava, não, tu não pode engravidar, toma esse comprimido, vamos colocar DIU e não sei o quê, porque tu não vai conseguir segurar gravidez nenhuma. Por fim, ela engravidou e ela só descobriu no quarto mês por aí. E daí já passa, eu acho, a época do aborto, né? E ela foi no Uhum. médico e o médico falou, olha, se tu tivesse vindo antes, a gente podia abortar. E ela disse, tá, mas eu não queria abortar. A minha sorte é que eu descobri depois, porque daí ela não, sabe, ela ia ser induzida a abortar o filho. Uhum. E eu Então, enchi a como ela cabeça viu dela com depois, vários problemas, medos, olha, inseguranças sim, e ia né? acabar cedendo. E ela não tinha contato com nenhuma outra mulher com deficiência que passou por isso, nem nada. Ela ia acabar sendo uma vítima, sabe? E daí, por fim, ela engravidou, levou a gestação numa boa, não teve problema nenhum, a criança não tem problema nenhum. E tá aí, sabe? Olha só. E, e realmente, nesse caso, teriam tirado esse direito dela, né? Porque Sim. quando a gente fala, por exemplo, em violência obstétrica, que foi esse relato do renascimento do parto, né? Da mulher que era cadeirante. Quando a gente fala em violência obstétrica, parece que vai ser uma cena horrorosa de alguém te ameaçando. E, gente, às Uhum. vezes a violência ela não vem dessa forma. Às vezes a violência ela vem bonitinha, te Bem chamando velada, né? de te chamando de mãezinha, aquela coisa toda, e aos poucos vão te induzindo na base do medo, da insegurança, e conseguem fazer o que querem, mas não deixa de ser uma violência, porque a gente tem muito isso, né, que a violência vai ser algo muito agressivo, e às vezes, como tu disse, ela vem velada. E a gente tem uma cultura de que tudo que o médico fala é verdade, né? Então a gente vai por eles, quem é a gente A para. Margela falou isso semana passada, que hoje não tem mais essa de que os médicos ou qualquer outro profissional dominam. Meu, hoje, se a gente quiser buscar informação, a gente busca. E a gente Hum, precisa aceitar que, às vezes, uma pessoa que não tem a nossa formação vai poder estar super atualizada, entende? é. Ter humildade para isso. Então, cara, se a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, está dizendo algo e aquele médico insiste em ter práticas que não são atualizadas, ele é um médico desatualizado. Então, hoje, por exemplo, esse assunto que tu nos trouxe, com certeza já tem órgãos que defendem isso, que apresentam pesquisas, essa coisa toda. Então, não é a Carol que está falando porque ela tirou isso da imaginação dela. Não, é com Uhum. embasamento, né? Sim, Então, a gente precisa aceitar que médicos profissionais nem sempre vão ser os donos da razão, né? E buscar a outras gente tem que, alternativas. a gente tem que questionar, né? Mas infelizmente o que eu percebo muito, enquanto mulher com deficiência e lembrando de outras mulheres com deficiência que eu conheço, felizmente é um pouco diferente porque a gente nasce, a gente cresce ouvindo que a gente não vai poder ser mãe, que a gente não vai poder casar, porque a nossa sociedade, além de capacitista, é machista. Então, como uma mulher cadeirante vai ser mãe? Como é que ela vai dar banho no filho?
como é que ela vai cozinhar a comidinha para ele? Então a gente vai meio que se construindo, sabe? Hoje eu digo que eu não quero ser mãe, mas eu não sei se é um desejo meu ou se foi implantado em mim desde pequeno, entende? Claro, e Uhum. eu tento fazer essa divisão, mas não tá em mim. Mas assim, para te ver como é isso que eu tenho acesso à informação, acesso a pesquisas, a dados acadêmicos, tudo mais, sabe? Mas eu acho que tem tudo para melhorar. Como tu disse, existe já pessoas trabalhando nisso, né? Tanto o coletivo que eu faço parte, o coletivo feminista Ellen Keller, construiu esse guia trazendo esse assunto. E eu acho que, e até tem políticas, né? Futuras vereadoras interessadas no assunto. Então, dá para ter uma esperança no futuro melhor, sim. Sim. E, Carol, quais são as barreiras que, então, mulheres com deficiência, né, enfrentam para ter acesso aos direitos sexuais e reprodutivos? E, gente, até teve a pergunta antes, acho que do André, né, se isso também cabia aos homens. Claro, é de todos, na verdade, né, tá dentro dos direitos humanos, como a Carol falou. Mas por que a gente está trazendo sobre a mulher? Porque, gente, quantas vezes ao longo da vida uma mulher vai no ginecologista, né? Com ela menstruou, ela já começa a tomar um monte de bomba. E o homem, entende? Então, até tinha um post rolando esses dias sobre isso, né? Que uma mulher, em 9 meses, ela vai engravidar uma vez. Uhum. Agora, um homem em 9 meses, meu, se perde a conta de quantos, né, quantos bebês podem sair aí Aham. dessa conta. Então, por que a prevenção, né? Por que os métodos contraceptivos sempre é voltado para a mulher? Né? Se seria tão mais fácil se voltar ao homem. Então, por isso que a gente está trazendo essa questão sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Né? É muito raro acontecer, por exemplo, se um casal é tentante, né, tá tentando engravidar, levou ali um tempinho. Por onde começam as investigações? Sempre é com a A mulher. Tu mulher. passa por diversos exames. Para caso não encontrarem nada, daí tu passa pro homem. Então acho que é por isso Mas que a gente trouxe pesado esse isso, né? assunto. Porque aí rola também Muito. uma ideia de culpabilização da mulher também, né? Vamos ver se Muito, ela não é nossa, culpada. muito. E mesmo quando vamos dizer que o problema de infertilidade é do homem, é muito difícil. Ainda o machismo predomina demais, gente. É muito difícil, assim, para a mulher, porque a culpa em algum momento vai cair sobre ela, sabe? Então, acho que Sim, respondendo a pergunta antes, é por isso que a gente trouxe, né, a temática mais voltada para a mulher. Que é a gente que sim. está sempre enfiada no ginecologista e correndo atrás de tudo. Os direitos são os mesmos, mas somos tratados diferentes, né? O homem vai ter o acesso muito mais fácil do que a mulher com deficiência. E já pensando nisso, né, para falar das barreiras, as barreiras que as mulheres com deficiência enfrentam para ter o acesso a esses direitos, para começar é o capacitismo, que é a base de tudo, que acaba rolando para homens também, né? Mas depois vem a infantilização, que é muito maior na mulher. Eu tenho 30 anos e até hoje acham que eu tenho uns 15, 20 quando me enxergam na rua. Ainda tem gente que quer, sei lá, me trata como criança mesmo, sabe? E isso acontece muito. Não me enxergam como mulheres, como mulher. Outra coisa que acontece muito é a invisibilidade do gênero das mulheres com deficiência. Tem várias mulheres lá, mas ai, é um grupo de pessoas com deficiência. Depois é como mulheres, sabe? Uhum. Então, isso até contribui, Fê, para nós nos reconhecer enquanto mulheres. E eu digo isso porque eu senti na pele, sabe? Por muito tempo eu não me reconhecia enquanto pessoa com deficiência. Eu me ignorava, na verdade, né? Ai, não tenho nada, sou normal. Eu pensava, né? E Tu depois eu nasceu com a comecei deficiência, Carol? isso. Eu nasci com deficiência. E era aquela coisa, queria ignorar o fato de eu ter alguma coisa diferente.
Depois de Uhum. anos, comecei a me reconhecer quanto pessoa com deficiência. Né? Que eu comecei a ver que eu não conseguia um emprego tão fácil, comecei a ver que eu tinha certas coisas eu não tinha acesso, e eu me liguei que tinha alguma coisa diferente, que eu era uma pessoa com deficiência. Só depois é que eu fui me reconhecer enquanto mulher com deficiência. Porque até o símbolo de cadeirante é azulzinho, sabe? Claro que a cor não tem muito a Verdade. ver, mas lá no fundo Mas não tem tem cabelo. nada, né? Tipo, os outros iconezinhos geralmente, né? Ou tem aquele cabelinho, ou é um É. vestidinho, essas coisas assim, né? E nunca rola aquela perguntinha da tia metida, sabe? E aí, Carol, como é que vai os namoradinhos? Não tem isso. E aí, Carol, quando tu vai ter um bebê? Não tem isso. Porque a sociedade não nos enxerga como mulheres, entende? Isso é uma Nossa, barreira muito também, forte isso. sim. E também o machismo, né? Machismo que acaba sendo para mulheres com deficiência e sem deficiência. Machismo é como eu te disse antes. A sociedade acha que a gente não pode ser mãe porque eu não vou ter como dar um banho no filho, não vou poder cuidar dele, sabe? Então é tudo isso junto, são as barreiras que a gente enfrenta para ter o acesso, entende? E tu comentou até que acontece às vezes dentro do consultório, né? Do próprio médico não te dá essa opção. Tu já Uhum, chegou a passar tu mesmo por isso? já. E até pela questão do sigilo, foi que me marcou bastante, sabe? Eu fui na ginecologista, no profissional lá, e falei, olha, tudo que a gente conversar aqui, quero que fique só entre a gente, né? Não precisa falar para o meu acompanhante, nem nada. Tá, fui lá, fiz os exames, tudo. Abri a porta para ir embora, daí tava meu acompanhante me esperando. O médico começou a falar tudo. Olha, ela vai ter que fazer exame e tal, não sei o quê, bababá, bababá, sabe? Sigilo zero. Nossa. Não sei se pensou de repente que eu não entendi o que ele falou, o que, sabe? Mas rola muito isso Mais também. uma vez, o capacitismo, né, que tu tanto falou. Do Exatamente. tipo, ela não entendeu, vou falar para o acompanhante. Exatamente, foi isso que eu senti. E E eu além das acho barreiras, que é pode um dos falar, direitos até ali na lista o mais básico, né? De tu mais óbvio, né? ter o sigilo. Acho que é o mais básico. Até parece piada colocar aquilo, né? Mas tão lógico É, assim que. quando eu li, eu pensei, nossa, né? E pra te ver, tu já passou por essa questão. E Sim, quais e são os também impactos? Pode falar. tem também a questão das mulheres com deficiência auditiva, né? Que o médico não Hum, vai saber falar Libras. Vai ter que ter uhum. outra pessoa para falar sobre os exames dela. Então, sigilo também zero, entendeu? Nossa. Nossa, a gente vai muito além. E É, essa deficiência te física, dá né? aquela coisinha assim do, cara, olha tudo, né, à nossa volta e a gente não se dá às vezes o trabalho nem de olhar para isso, sabe? Uhum. E quais são os impactos que esses preconceitos eles geram no dia a dia dessas mulheres? A gente até já citou uns, né? Mas não se tratando até das consultas, como a gente falou, mas no dia a dia mesmo, o que que tu sente? Olha, Fê, tem até algumas coisas assim, bem levezinhas que acontecem no dia a dia, né? Mas eu acho que o mais importante que a gente precisa falar é sobre as violências sexuais, né? Felizmente, as mulheres com deficiência, 70% delas ou vão sofrer alguma violência sexual ou já Nossa, sofreram. É um dado muito grande, sabe? Muito preocupante. Mas por que acontece isso? Porque ninguém conversa com as meninas com deficiência desde pequenininho para dizer para elas que o corpo é delas, onde não podem pegar, sabe? A sociedade não vê aquela menina como uma vítima para um estuprador. E é sim, é vítima. Felizmente, né? Eles não escolhem. E também tem muita questão do cuidado,
que muitos meninos, mulheres com deficiência, acabam necessitando de um cuidado, né, de um cuidador. Então, acaba confundindo muito, acaba acontecendo violências sexuais e muitas mulheres não denunciam porque acham que elas não devem, que a pessoa está ali me ajudando, como é que eu vou reclamar dele? Não vai ter outra pessoa para me ajudar, sabe? E daí acontece violência sexual, assim, Nossa. sabe? E o Lógico. quanto é importante a gente falar sobre isso, né? Porque, por exemplo, eu nunca tinha me dado conta disso. Que a violência, ela já acontece, né, muito, só pelo fato de sermos mulheres. Então, uma mulher com deficiência, entra o capacitismo que tu disse, entra a questão da educação sexual, que daí, meu, tu não aprende isso, né? Então tu se torna um alvo mais fácil. Sim. E se a gente não tem esse papo agora, eu não sei quando eu ia me dar conta disso. Então, o quanto é importante a gente falar sobre isso, né? A mulher A Jé com colocou deficiência, aqui, Libras não deveria ser algo a se aprender já na faculdade de medicina? deveria. Deveria, no fundamental, praticamente, né? Que não é só os médicos que precisam saber, né? É, Mas estamos no caminho. é muito aos pouquinhos, mas querendo ou não, hoje a gente já se encontra num lugar melhor do que há tempos atrás, né? Aonde se a gente fosse ter essa conversa, de repente todo mundo ia apontar o dedo e dizer, nossa, que perda de tempo, que bobagem isso daí. E até para ver, assim, Fê, como, até puxando para o início da nossa conversa, como pessoas com deficiência e mulheres com deficiência é muito mais do que a visão médica, sabe? A gente tem mulheres com deficiência mães, tem mulheres com deficiência profissionais, trabalhadoras. Então a gente tem que mudar um pouco dessa ideia de que, vamos criar um grupo de pessoas com deficiência, de mulher, vamos falar sobre saúde. Não, é muito mais, a gente é muito mais do que saúde, sabe? E a gente precisa estar em vários espaços, dentro de conselhos, sei lá, conselho da educação, conselho da cultura. Tem que lembrar da gente, porque a gente não se resume à saúde, né? Segurança pública da mulher, fundamental, sabe? Vai muito além, como a gente já comentou, né? Vai muito além. A gente até tenta encontrar alternativas, querendo melhorar no caso, mas é como daí tu comentou, não é o lugar de fala da pessoa. Então vamos ouvir, né, as pessoas que passam por isso para daí definir o que é melhor fazer, né? E como tu disse, daí o porquê só na saúde, né? Se vocês podem acrescentar em qualquer área. E uma coisa que me incomoda bastante é que parece que quando vamos falar sobre acessibilidade é para falar sobre rampa e corrimão. Não, gente, o movimento da pessoa está muito além do que isso, sabe? A gente quer educação, a gente quer acesso aos direitos sexuais e reprodutivos, a gente quer acesso ao emprego. Claro, ainda não existe todos os lugares acessíveis, né? Com rampa e corrimão, de fato. Ainda precisa, mas vai além. Precisa, muito além. Não se resume a isso, sabe? E é bem isso que tu disse. Quando se fala disso, as sugestões, as alternativas sempre é o que tu falou. É rampa e é corrimão, ou banheiro, né? A questão dos banheiros também. Sim. E olha o quanto vai além. Porque a gente pode vamos imaginar uma cidade totalmente acessível. Eu não ia conseguir trabalhar igual. Porque não tem, na minha área, eles não aceitam. Eles só querem para preencher a cota. E a cota é para trabalhar lá atendendo o telefone. Sabe? Um exemplo, no caso. Podia ter rampa por tudo, mas eu não ia ter acesso, de fato, a uma educação, um emprego digno. Sabe? Isso acontece muito. Nossa, muito importante isso que tu falou. E pra gente também se dar conta e começar a olhar em volta, né?
Nossa, isso mexeu muito comigo. Que essa tua frase do tipo, tá, o que que adianta ter rampa por tudo se o acesso ao Uhum. emprego não mudar, se eu não tiver os meus direitos, né, Uhum. respeitados. Por exemplo, Então, eu cheguei lá no consultório ginecológico, tranquilo, elevador, acesso à sala, mas cheguei lá e tive meu direito violado, né, o direito do sigilo. E quantos outros direitos ainda piores? Quantas mulheres com deficiência ainda têm direitos muito mais graves violados, né? verdade. Nossa, muito, muito forte isso. E convite, né, para a gente realmente refletir sobre, escutar mais, como eu disse, porque às vezes a gente quer falar, falar, falar e a gente esquece de ouvir, né? Sim. Mas aí para te ver como é engraçado, né? Eu acredito que tu também tem a minha idade, 30 Uhum. anos, né? E assim, essa ponte, essa troca é muito importante, né? A gente conhecer um pouco mais sobre a realidade da outra. Eu não conheço, por exemplo, a questão das mães de anjo, mas tem uma amiga que ela é mãe de anjo também, mas estou sempre tentando aprender mais. Sigo o Instagram das mães de anjo, mas é muito importante a gente ouvir a outra mesmo, né? Verdade. E, Carol, a gente comentou também sobre o SUS, né? Ele disponibiliza, tu comentou comigo também, eu não sabia Uhum. disso. E tu falou que grande parte das pessoas não tem ideia que através do SUS a gente consegue então adquirir cadeiras manuais, elétricas, Uhum. andadores, né, prótese, que Isso. é através de um encaminhamento pelas UBS. E tu Uhum. conseguiu isso. Sim, eu consegui. É claro que demora, né? Uhum, Demora, mas acontece. Eu, por exemplo, eu fiz solicitação numa cadeira motorizada e eles me avaliaram e viram que não, realmente, tu precisa de uma motorizada, porque não é todo mundo que precisa, sabe, Fê? O pessoal acha que motorizada é uma coisa boa para todo mundo, mas não é. Quem consegue se empurrar, tem que se empurrar, senão vai uhum, enfraquecer, entende? Mas daí eles fazem uma avaliação com um profissional, tiram as medidas e vê o que é melhor para cada paciente. E depois uhum. tem revisões. No caso da motorizada, eles dão até autoescola. Tive que ir lá meses fazer cursinho de autoescola. Sério? Sério, E muito como que legal. foi assim, quando que tu encaminhou? Ai, demorou. É que foi em 2018 que eu recebi. Agora Ah, eu já acho que faz um tá. tempinho que tu recebeu. Agora eu ouvi dizer boatos, né? Que o governo não investe tanto mais. Mas assim, tá ainda tendo a entrega, sabe? Uhum, Mas a questão é assim, é um direito de todo mundo, independente de classe social, de rendimento, de salário, todo mundo pode pedir se precisar. E eu não sei, mas eu acho que é melhor do que fazer rifa, sabe? Se é um direito nosso, vamos uhum. lá e vamos pedir. Ainda mais Sim. que tem Eu profissionais me que avaliam surpreendi tudo. quando tu contou justamente por isso, porque a gente vê tantas rifas, tantas ações acontecendo, que eu levei um susto quando tu me falou sobre isso, Uhum. porque realmente eu não tinha essa informação, e olha que eu estudo sobre o SUS. Sim. Aqui na região, no caso, em Campo Bom, né? Tu vai no Uhum, postinho, pede encaminhamento para a Acadef, que fica em Canoas. E Canoas que distribui para nossa região. E lá eles têm um hum, atendimento incrível. Até se precisar de físio, fazer hidroterapia, lá eles fazem tudo. E a prefeitura leva e busca de lá. uhum. E daí tu fez a tua autoescola lá. Fiz lá. Quase matei o E quanto professor. tempo é assim? Olha, deu acho que 2 meses, se eu não me engano. Nossa, então é bastante coisa que precisa aprender. Sim, eles ensinam até a descer e subir de ônibus, de escada rolante. Hum, É uma coisa bem completa, andam na rua, muito legal.
Nossa, é aquilo de novo, né, que a gente tá falando, de tu ouvir e tentar buscar saber mais, né, de outras realidades e não só olhar para o nosso umbigo, né, porque eu nunca pensei nisso. Quando eu vejo alguém, né, usando a cadeira, tu realmente pensa, nossa, muito melhor, né, a motorizada. Daí, primeiro ponto, não é para todo mundo, né. Não. Segundo, tu teve que aprender e realmente, cara, para subir, por exemplo, num ônibus, é um espacinho que tu precisa estar ali certinho. Então, olha o quanto, né? Vai, o quanto a gente Sim. precisa aprender ainda. Nossa, É, que legal. infelizmente tem muitas pessoas que até foi semana passada que uma moça entrou em contato comigo que ela queria estava fazendo uma vaquinha para dar uma cadeira motorizada para um senhor amputado. Cara, amputado anda de muleta, sabe? Não deve colocar numa cadeira, porque, claro, não é que a cadeira é ruim. Eu amo minha cadeirinha, elas são minhas pernas. Mas no caso vai prejudicar ele. Ele vai engordar porque não Porque, vai se uhum, mexer, sabe? E a cadeira, querendo ou não, não é todo lugar que dá pra ir com ela. E pra botar no carro é um sufoco, sabe? Que ela não fecha direito e tudo mais. nossa. Então, olha mais uma coisa que a gente aprendeu nessa noite, né? Que a cadeira motorizada, ok, mas não vai ser para todo mundo, até Não. porque pode vir a desenvolver mais problemas, porque ele vai estar Uhum. deixando de movimentar as partes que ele consegue, no caso, isso, Isso né? aí. Exatamente. Acho que tá ajudando, mas não tá. Olha só. E daí, às vezes a gente vai lá, faz rifa, faz um tendel, e não é por aí. Mas é bem difícil. Daí, no caso dessa moça, eu tentei explicar isso pra ela e ela não. Não quis saber, quis comprar. Paciência, né? E quanto que é uma cadeira motorizada, Carol? Agora me veio a curiosidade. Olha, em média tá R$ 8.000. Tem mais caro e um pouquinho mais barato, viu? Em média, R$ 8.000. E cadeiras Uhum. manuais, em média, tá uns R$ 2.000. Cadeiras comuns, assim. E o SUS E dá. a tua, quanto tempo tu levou? Do teu Sério? encaminhamento até tu receber? Ai, é que eu não lembro agora certo. Mas eu acho que foi de 1 ano a meio ano, não me recordo. É Nossa, que eu foi já bem pedi outras. rápido. Eu já pedi Hum, mais uma manual para andar de carro, né? E também recebi cadeira de banho, então eu já nem lembro. E é assim, quando entendi. não tem um prazo lá que eles falam, ah, tu não pode pedir ainda, tem que esperar tal prazo. Uhum. Mas é bem tranquilo, assim, dá Ó, certo. aqui veio uma mensagem. A Maria Isaura. Isso é história porque eu sou uma cadeirante, não anda com a cadeira motorizada e não tem nada a ver de engordar. Simplesmente é ter uma cadeira dentro de casa normal, como eu, ver para sair. Não deu para entender muito bem, mas é que o que eu acho que a Carol quis dizer é que não é essa questão de engordar, né? É a Não, não. questão de uma pessoa que tem a mobilidade dos outros membros, que pode caminhar então com as muletas. Se tu colocar Uhum. ela numa cadeira motorizada, daqui a pouco, gente, se a gente não se movimenta, pode ir atrofiando. Então Sim, tem todas essas questões, né? Então não primeiro é vai ser nem. avaliado por profissionais para ver o que vai ser melhor para ti. Sim, sim. E não é nem questão só de engordar, mas tem também questão do coração, de colesterol e tudo mais, né? A gente tem que manter a nossa saúde boa. Quando eu disse engordar, não é questão de. Não fui gordofóbica, tá, gente? Não, não foi isso. Sim, foi uma. Até porque se ele anda com as muletas, vamos supor, se realmente tiver um aumento de peso, pode dificultar até isso, né? Ele conseguir, enfim. Mas isso cabe daí aos profissionais avaliar e ver o que é melhor para cada pessoa, né? Mas foi um exemplo que a Carol quis dar, que às vezes a gente quer ir lá e fazer algum movimento e a gente não ouve, entra o ouvir de novo, né? Não ouve Sim. qual é a necessidade, o que a pessoa está precisando, né? Então ela Uhum. tentou explicar isso para a pessoa e a pessoa não deu ouvido. Então o correto na situação seria primeiro a gente ouvir e depois fazer as ações, enfim. Acho que foi Uhum. mais ou menos por aí.
Fê, Ai, mas quanto então tempo acho tem que é isso. É, tá fechando quase. esse ano? Então, deixa eu só fazer um último comentário rapidinho, que aqui em Campo Bom a gente tem o time de basquete, não sei se tu já sabe disso. Não. É o basquete em cadeira de rodas. Eu acho que agora Uhum. está parado por causa da pandemia, né? Mas de vez em quando tem jogo, tem treino dos guris ali, que é da Associação de Lesados Medulares de Novo Hamburgo, que vem treinar aqui no ginásio de Campo Bom. E No rola até SEI? Copa. Não, no ginásio antigo ali. No ginásio municipal, no caso. Isso. E é bem legal, assim, quando essa loucura aí voltar ao normal, né? Dá pra Ai, gente que legal. divulgar os jogos. É bem legal. Muito legal. Me passa que eu ajudo a compartilhar aqui. Tá Ai, bom. Carol, só te agradecer muito. E eu acho que todas as pessoas que estão vindo contribuir assim através da live, acaba sendo bem isso que a gente falou hoje, sabe? De tu olhar em volta, de tu olhar para outras histórias, para outras questões, não só para nossa, né? E aprender a ouvir. Então, todas essas reflexões, tudo isso que tu já me ensinou ao longo da semana, quando a gente estava combinando um pouquinho, né, o nosso roteiro, e as questões que tu trouxe hoje, nossa, só tenho que te agradecer muito, porque contribui demais. E acho que o principal que a gente precisa fazer é isso, né? Antes de querer sair fazendo um monte de coisa e mudar o mundo, a gente precisa primeiro aprender a ouvir as pessoas. Então, É. quero te agradecer demais. E eu agradeço de novo o espaço para a gente estar aí desconstruindo tantos tabus, falando de assuntos tão sérios que muitas vezes são invisibilizados, né? E pode contar comigo e te desejo boa sorte na campanha. Ai, obrigada de verdade. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Na próxima quarta a gente tem live de novo às 19h30 e vai ser também uma live muito especial. Estou muito feliz com a nossa convidada, mas ainda não vou contar porque eu faço Ah, suspense. fiquei curiosa. Mas vai ser muito, muito legal. E, de novo, te agradecer muito. Vou deixar a live salva aqui no perfil, então quem não conseguiu pegar toda a live, quem vai assistir depois, tá salva aqui. Obrigada de verdade, um bom restinho, né? Eu tô tri perdida em função do tal do feriado que teve segunda. Sim. Temos ainda mais meia semana pela frente. Bom restinho da meia semana. Isso. Obrigada, Carol. Beijão, tá? Beijão. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.